Literatura brasileira do século XVI. Pero Vaz de Caminha. Adaptação: Ronaldo Antonelli. Ilustração: Francisco Vilachan. Gênero literário: História em quadrinhos. Resumo da obra. Este volume adapta para a forma de quadrinhos 3 documentos que sintetizam a imaginação colonizadora dos primeiros contatos com o Novo Mundo dentro do que hoje reconhecemos como território brasileiro. Escritas ao longo do século XVI, são apresentadas em ordem cronológica a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, a peça teatral Na Aldeia de Guaraparim, concebida em 1585 por José de Anchieta, e o Tratado da Terra e Gente do Brasil, escrito em 1597 por Fernão Cardim. Temas principais: diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de literatura brasileira do século XVI e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá uma adaptação para a forma de história em quadrinhos daquela que é considerada um dos maiores contos do realismo brasileiro. A linguagem em quadrinhos permitirá que temas e questões relevantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Vamos então às atividades, preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos as histórias em quadrinhos enquanto forma específica de expressão artística, compreendida e comparada com formas literárias em prosa e formas cinematográficas. Tanto uma revista em quadrinhos quanto um romance apresentam narrativas que se constroem a partir de enredo, foco narrativo, personagens, linguagem contextual e variedade de recursos de narração. E por terem esses elementos em comum, ambos também podem trazer grandes questões a partir da ficção, do papel do leitor e da maneira de emitir juízos de valor. Na pré-leitura, observe a especificidade da forma de história em quadrinhos. Chame atenção para a importância da linguagem corporal e expressões faciais de personagens desenhadas. Discuta como imagens estáticas podem contar histórias e, postas em sequência, criar efeitos e progressões de sentido. Além da exposição do conteúdo de cada uma das 3 obras adaptadas, a adaptação em quadrinhos fornece também a dramatização do processo de escrita de cada documento. Durante a leitura da Carta de Caminha, chame atenção para o uso de imagens bíblicas como metáforas para descrever os nativos. Enfatize a tolerância da população indígena à nova cultura, pois não viam a própria cultura como superior ou inferior, sendo este um atributo trazido pelo juízo europeu. Mostre que os mitos europeus são colocados em ênfase, mas a mitologia indígena é ignorada. Após a leitura, discuta como os valores presentes nos textos exemplificam as características da literatura de informação ou da literatura de catequese. Esses traços são fundamentais nas manifestações literárias do quinhentismo. Na proposta de atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de literatura brasileira do século XVI. Na pré-leitura, professores de ciências humanas podem discutir sobre as diferentes dimensões sociais, econômicas e políticas do processo de colonização do território brasileiro durante o primeiro século após a conquista. Durante a leitura, será preciso separar os mitos nacionalistas dos sentidos que cada obra carrega sobre o período e contexto de sua escrita. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, enfatize que se trata de um documento oficial escrito para um rei, o superior máximo da hierarquia social. No alto, na aldeia de Guaraparim, chame atenção para o fato de tratar-se da apresentação de uma encenação teatral. A peça foi encenada por indígenas para um público composto por indígenas. José de Anchieta é uma figura professoral em suas intervenções, assumindo um tom explicativo e de orientação. Discuta elementos da obra de Anchieta em sala de aula,
Chame atenção para o fato de que, ao se transpor para a língua indígena a doutrina católica, ocorre o esforço de penetrar no imaginário do outro para persuadi-lo. Enfatize aos alunos a obra de Anchieta como um instrumento de aculturação, o que significa reprimir a cultura local em função dos hábitos católicos. Já no Tratado de Fernão Cardim, enfatize o fato de ser um trabalho burocrático em andamento, partindo de ambições de carreira, extraviado por séculos antes de ser colocado em circulação para o público moderno. Propõe a seguinte discussão em sala de aula com professores de Ciências da Natureza. Qual o papel do discurso científico na descrição de Fernão Cardim da terra, da fauna e da gente descrita em seus tratados? Após a leitura, a discussão permitirá aprofundar a compreensão sobre a relação e contato estabelecido entre colonos europeus e povos originários. Professores de ciências humanas podem discutir a ideia de exploração, ligada às conquistas como empreendimento de expansão de circuitos mercantilistas europeus. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!